Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, você acompanha tudo o que foi destaque no universo das leis na última semana. Acusação e defesa apresentam no TSE alegações sobre irregularidades nas eleições de 2022. Comissão aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Confronto na Palestina já fez mais de 4.000 mortos e dezenas de reféns. Como fica o Brasil em meio ao conflito? O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou a julgar na última semana 3 ações de investigação judicial eleitoral, as AIGs, contra o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro e seu candidato a vice na chapa, Walter Souza Braga Neto. As AIGs pedem a inelegibilidade de Bolsonaro e de Braga Neto por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Valberagra, Bolsonaro cometeu crime eleitoral? Depois da inelegibilidade aí, qual a punição está sujeita a Bolsonaro? Olha, ele cometeu alguns outros crimes, por causa disso é que está sendo julgado por várias ações. A AGE, o que é a AGE? A Ação de Investigação Judicial Eleitoral, dessa feita, 2 entradas pelo PDT e 1 entrada pela coligação do PT, PV e PCdoB, ela se trata especificamente daqueles comícios que ele fazia do Palácio do Planalto e do Alvorada, utilizando-se de toda a estrutura pública para isso, já que ele era presidente, inclusive da intérprete de Libras. E agora o TSE está julgando se isso foi pecaminoso, se houve gravidade para que ele seja punido ou não. Ele foi inelegível uma vez, poder-se-ia aplicar uma inelegibilidade, poder-se-ia, mas não teria um efeito prático, é apenas para denotar a gravidade desses atos, ou seja, ele só vai ficar inelegível até 2030, Flávia. Entendi. E quais as alegações da defesa do ex-presidente nesse caso? Braga Neto também está inelegível por 8 anos? Não, não há nenhum tipo de imputação, de nexo causal que ligue a conduta do candidato a vice Braga Neto com a conduta de Bolsonaro. Mas então por que se entra com a AGE e tem que colocar os dois? Porque a jurisprudência é uma súmula do TSE que obrigatoriamente você tem que entrar com os dois, ou seja, o candidato a presidente e o candidato a vice, a chapa completa, para que se durante o término da investigação possa se aferir se ele tentou ou praticou algum ato afrontoso à legislação. Basicamente a defesa é dizer, não, olha, é menoscabo, é uma coisa sem, é uma besteira, ele só fez o quê? Ele só utilizou do Palácio do Planalto, só utilizou da estrutura do Palácio da Alvorada para cometer esses atos, ou seja, a alegação da defesa é basicamente a ausência da gravidade. Bom, então a ver se Bolsonaro vai ser condenado mais uma vez e ficar inelegível mais uma vez, mas lembrando que só até 2030, porque não haveria aí somatória das penas. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida está prevista no parecer do relator, o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco. O parecer recebeu 12 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta ainda será analisada nas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e de Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Se for aprovada, seguirá para o Senado. Agra 2023, essa discussão não é de um profundo retrocesso jurídico nesse momento turbulento, especialmente, e com tantas coisas graves aí para serem decididas e observadas? É algo gongórico. Como é que no século XXI vai se discutir se o Estado deve impedir 2 pessoas que se amem de ter uma relação afetiva, seja de que gênero, seja que importe se for. Inclusive, a Constituição, ao assegurar isso, assegura com base em todos os princípios caudatários da Constituição Cidadã.
É uma condição cidadã por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é algo central. E se eu impeço pessoas que se gostem, seja por causa de sexo, gênero ou algo que o valha, e assim for, eu estou fazendo com que minha vida privada seja cerceada por conta do Estado. Mas nós temos que também fazer uma meia-culpa. Essas questões dos costumes, elas devem ser pautadas, mas devem ser pautadas com discussão da sociedade. E várias vezes nós não discutimos suficientemente isso. Nós deixamos, vamos, como se fosse algo proibido de discutir. Não, e nós temos que discutir e dizer que as pessoas que se gostem, elas podem se manter no mesmo sexo, com o aval, a chancela do Estado, ou sem o aval e a chancela do Estado. Se o Estado não faz isso, se o Estado fica distante da realidade, em suma, quem vai sofrer é a legislação que não vai ser obedecida. Um grande mal para um país que sonha em ser um país um dia desenvolvido. E no caso, o próprio relator cita partes, de passagens bíblicas para justificar o projeto de lei. Nesse caso aí, a gente está desobedecendo o princípio de que o Estado é laico também, né, Valberagra? O Estado é laico, há vários princípios que garantem que a pessoa humana tem o seu poder decisório, e a questão do casamento já foi decidida pelo Supremo e é algo que consta como um avanço civilizacional. Por que um avanço civilizacional? Porque é besteira o que as pessoas se comportem na sua vida privada. O Estado tem que garantir a felicidade de todos eles. Então, essa medida é crassamente inconstitucional, fere parâmetros claros da Constituição e espera-se que ela não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Certo. E o conflito no Oriente Médio já se estende há mais de uma semana com mortes e destruição. Desde sábado, dia 7 de outubro, morreram mais de 4.050 pessoas. Esse é o dado de ontem, desse domingo, dia 15 de outubro. A guerra começou após um ataque do grupo Hamas contra Israel. Em resposta ao ataque surpresa, Israel anunciou um cerco total, deixando sem eletricidade, alimentos, combustível toda a população da faixa de Gaza, território onde vivem mais de 2.500.000 palestinos. Enquanto isso, o Hamas mantém como reféns em Gaza mais de 100 pessoas, incluindo diversos civis. Agra, qual tem sido o papel do Brasil e das instituições brasileiras na construção de uma solução para esse conflito? Olha, primeiro nós deixamos de ser um pária, né? Na época de Bolsonaro, pelas suas posições, nós éramos excluídos de todo debate, de todas as discussões mais prementes do mundo civilizado. Essa posição agora tem que ser uma posição com bastante cuidado. Tradicionalmente, historicamente, mesmo com os regimes da ditadura, nós optamos pelo não alinhamento ideológico, não alinhamento de posição. O ataque do Hamas foi um ataque terrorista, todo mundo sabe disso, mas também é uma medida muito pesarosa esse cerco de Israel, a faixa de Gaza. Você vai condenar 2,5 milhões de pessoas a viver sem água, sem luz, a padecer de forma paulatina. Veja que monstruosidade, ou seja, uma monstruosidade não pode se compactuar com outra. Mas a questão do Brasil, o Brasil tem uma firme posição. Esse conflito que se arrasta há muitos anos, ele só pode ser solucionado quando tiver um Estado palestino. Isso daí é uma coisa muito clara. O que vai se discutir são os marcos, quais são os territórios, quais são a limitação desse território. Mas não podemos mais permanecer, como eu falei anteriormente, no século XXI sem um Estado palestino. Mas também não podemos ficar inertes em ataques terroristas. Veja, numa live, numa rave, numa festa que houve lá em Israel, mataram 250 pessoas, idosos, crianças. Então, atos terroristas, seja de esquerda, seja de direitas, devem ser evitados e repelidos. E segundo revelou o jornalista Jamil Chad nesta segunda-feira, o Brasil irá propor ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução que costura um cessar-fogo em Gaza. O texto está em fase final de consulta interna antes de ser levado para votação. E para ser aprovado, ele precisa de pelo menos 9 votos e nenhum veto dos membros permanentes. A resolução costurada pelo Brasil condena os atos terroristas do Hamas e faz um apelo para que Israel abandone o ultimato dado aos habitantes de Gaza. Valber, como que você avalia a posição diplomática do governo brasileiro até agora?
Uma posição bastante sensata, porque veja, os Estados Unidos, com a ajuda à Ucrânia, estão depauperados economicamente. Isso é uma situação muito grave. Eles também não têm condição de munição para enfrentar um outro conflito. E nesse meio tempo nós temos as tensões se avolumando por causa do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Então, um outro conflito com essas proporções no Oriente Médio teria um efeito devastador, tanto de vidas humanas como de questão econômica. Nós estamos ali num estreito onde as grandes commodities do petróleo passam por ali. Então, qualquer conflito desse vai significar no aumento do preço do Brent, que é um dos modelos do barril de petróleo, que já está perto da faixa dos $100. Então, assim, a posição do Brasil é salutar e vem resgatar uma tradição que, volto a dizer, uma tradição que até mesmo os governos militares eles seguiram. Tudo certo. Muito obrigada, Valber Agra. Obrigado a você e um abraço, Flávia. Esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico. A partir de agora, você acompanha a entrevista de Valber Agra com o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Gilberto Bercovitch. Minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico. Mais uma vez, com a presença bastante ilustre. Dessa vez, alguém de peso no sentido conotativo e no sentido denotativo. Alguém que prisma pelas letras jurídicas, alguém que tem um trabalho dedicado ao ensino, à pesquisa, à advocacia. Eu posso dizer que num time de futebol ele joga de goleiro a centroavante. No alfabeto ele pode ir de A a Z. Esta pessoa é o professor Gilberto Bercovitch. O professor Gilberto Bercovitch é professor titular da USP, de Direito Econômico e Economia Política. É também graduado em Direito pela mesma universidade, tem mestrado, doutorado, vários livros, foi professor convidado e é professor convidado de várias faculdades, é alguém que intensamente vive a vida acadêmica e a advocacia. Então, professor Gilberto, é um grande prazer estar recebendo aqui no Caleidoscópio Jurídico e passo a você a palavra para as primeiras depreensões do nosso mundo tão conturbado no dia de hoje. Queria primeiro saudar a todos e a todas que estão nos assistindo, agradecer imensamente o convite para poder estar aqui no Caleidoscópio Jurídico, ainda mais, como todo mundo já percebeu, com meu querido amigo Valber, para quem eu devo algum dinheiro para poder me elogiar tanto assim. Com certeza ele está esperando ter algum retorno em breve. Afinal, ele vai ser a única pessoa do mundo que me colocaria num time de futebol. Mas, enfim, ainda em todas as posições. Isso prova a amizade que o Valber tem comigo. Eu fico muito grato, muito feliz com isso. Obrigado e é um prazer poder estar aqui. Bem, Gilberto, você sabe que amigos, negócios à parte, e negócios acadêmicos mais à parte ainda. Eu vou começar logo com uma provocação, Gilberto. Na década de 90, final da década de 80, 90, início do novo século, falou-se muito em Constituição Dirigente, aquele projeto emancipatório de Constituição Dirigente. Você acredita mais em Constituição Dirigente ou em Chapeuzinho Vermelho? Então, Lau, tem que entender as coisas no contexto delas. A ideia de Constituição Dirigente chegou aqui no Brasil, na época da Constituinte, pela via da Constituição Portuguesa, que é a Constituição de 76, que era uma Constituição revolucionária. Foi fruto de uma revolução, a Revolução dos Cravos, que na primeira versão, inclusive, previa a construção de uma sociedade sem classes e uma série de medidas revolucionárias. E para tentar entender essa Constituição, um autor português, que todos conhecem, o professor José Joaquim Gomes Canotilho, escreveu uma tese que chama Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. É um dos famosos livros que no Brasil todo mundo cita e ninguém leu. E o professor Canotilho, na verdade, vai usar uma série de teorias, inclusive da Alemanha, vai trazer da Alemanha, para tentar entender o que seria essa revolução, essa Constituição revolucionária, que trazia uma série de tarefas e objetivos para o Estado português.
E essa ideia chegou na Constituição de 88, como também chegou na Constituição da Espanha, e como tem também movimentos similares em outros países que não tem nada a ver com a Península Ibérica ou com o Brasil, como, por exemplo, na Índia, em 49, na África do Sul, no pós-apartheid, em vários países africanos e asiáticos, tem um movimento que são chamadas constituições transformadoras. São constituições que prevêem objetivos, que prevêem políticas de transformação social. A ideia em si não continua válida. A Constituição pode prever normas de transformação social, dar uma direção, um caminho, seria o caminho que a sociedade escolheu para se reger. O problema que aconteceu no Brasil, e imagino que em outros lugares também, mas particularmente no Brasil, é que a Constituição dirigente tornou a vida dos nossos juristas muito fácil. Porque, afinal, se a Constituição já resolveu, a Constituição já mandou transformar, a gente não precisa fazer mais nada. Então, aí os nossos juristas ficaram só no instrumentalismo, ou seja, olha como o texto da Constituição é bonito e como a realidade é feia. E ficam falando só do texto da Constituição. E não se preocupam com o Estado, com a estrutura administrativa, com a política, né? E simplesmente esqueceram da realidade na análise constitucional. Aliás, isso é uma característica da maior parte da doutrina constitucionalista brasileira. Não lidar com a política, não lidar com a realidade, achando que se você não fala da questão, ela simplesmente desaparece. Mas, Gilberto, a Constituição de 88, denominada Constituição Cidadã, tinha os objetivos. Essa Constituição neoliberal na parte econômica, uma Constituição que desfaleceu direitos econômicos, sociais e culturais. Esse projeto dirigente não foi mal sucedido pela questão não só do mundo jurídico, que pretendia ser voluntarista e achava que a Constituição ia por si só fazer os nossos sonhos encantados, né? Realizar o nosso castelo das fantasias. Mas isso não é uma falência da nossa sociedade, um pouco da nossa civilização, Gilberto, ao não concretizar isso, Gilberto? Não, eu escrevi um texto, inclusive, com o professor Martônio Barreto, da Unifore, o professor Enzo Belo, da Federal Fluminense, quando foram os 30 anos da Constituição de 88, que chama O Fim das Ilusões Constitucionais. A Constituição de 88 não deu certo, por uma série de razões, né? Seja pela atuação do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, seja pelo esvaziamento da presidência da República, seja pela crise econômica e pela mudança da política a partir dos anos 90, de uma Constituição social-democrata, tentou se transformar numa Constituição neoliberal, né, como a do Chile, aliás, que até hoje eles não sabem se livram dela ou não, né, ficam ali naquele vai e vem. Né. A Constituição tem uma série de problemas. Aliás, talvez o maior problema dela, e isso aí tem que ser justo, a gente tem que falar as coisas, aproveitando os 35 anos dela, as pessoas não falam. A Constituição de 88 ela tem muito mais continuidade com 64 do que ruptura. A estrutura administrativa é a mesma, a estrutura tributária até agora é praticamente a mesma, a estrutura financeira, toda a lógica de funcionamento do Estado, nada mudou. Tudo bem, ela garantiu direitos, é verdade, ela faz uma declaração de direitos enorme, cheia de inovações, isso é positivo, lógico que é positivo. Mas só isso não resolve. Porque sem Estado para fazer, sem política para concretizar, a Constituição não é nada. Ela é simplesmente, como a gente dizia o nosso amigo Ferdinand Lassalle, lá no século XIX, uma folha de papel. Bastante polêmica essa questão da continuidade com as constituições do golpe de 64. Mas, Gilberto, você e Massoneto escreveram um artigo sobre a Constituição dirigente, que agora seria uma Constituição invertida. Na verdade, mesmo nos governos, que seriam governos mais à esquerda, essa Constituição invertida, essa Constituição do capital financeiro, ela não foi entronizada hoje e está latente em todos os nossos setores, inclusive no jurídico? Então, o que aconteceu, que eu e o professor Massoneto chamamos de Constituição invertida, dirigente invertida, que a nossa Constituição dirigente, que previu uma série de mudanças, ela sempre se alegou que ela não poderia ser cumprida, que ela geraria ingovernabilidade. Tem uma frase famosa que o pessoal gosta de dizer: o orçamento não cabe, a Constituição não cabe no orçamento. Então, se a Constituição não cabe no orçamento, na verdade a questão é outra. Não seria então porque o orçamento é inconstitucional? Quer dizer, ninguém faz essa pergunta. Só falando, a Constituição não cabe no orçamento, então o orçamento é inconstitucional. Essa é a consequência imediata. Mas, enfim, a questão toda é, se fizer uma série de reformas, quando o Fernando Henrique, mas não só, no Lula também,
e na Dilma também, e depois nos governos posteriores também, que fizeram com que garantisse de toda e qualquer maneira o pagamento do serviço da dívida em detrimento de toda e qualquer outra atividade prevista na Constituição. O teto de gastos é a consolidação disso, o teto de gastos do Temer, e o arcabouço fiscal é só a continuidade disso, com outro nome, de outro jeito, mas é a mesma política. Você privilegiar o pagamento do serviço da dívida. Essa é a verdadeira função dirigente, porque essa vincula todo mundo. Ninguém ousa romper, ninguém consegue, todo mundo diz que não é impossível mudar a política, que é impossível fazer outra coisa. É aquele slogan da Margaret Thatcher, a Tina, there is no alternative. Não há outra alternativa, só tem isso. Como se o mundo se reduzisse a essa política de ajuste fiscal permanente que o Brasil está submetido há quase 40 anos. E o resultado é o que a gente vê. O resultado é miséria, crescimento pífio e destruição de todo o parque industrial, do parque tecnológico, das estatais, enfim. Esse desmonte que, vamos lá, o Bolsonaro acelerou, o Temer acelerou, mas vem desde o senhor Fernando Henrique Cardoso, muito bem continuado depois pelo senhor Lula e pela senhora Dilma. Enfim, é a mesma política continuada desde os anos 90. Lógico, tem variações? Tem. Você tem uma preocupação social maior nos governos do PT? Obviamente que tem. Né? Mas a política econômica não muda, é a mesma. Né? E parece que não pode mudar. Essa amarra todos os governos. Aí ninguém fala em liberdade da política, em mudança eleitoral, em vontade do povo, da soberania popular. Aí o que vale só é o dirigismo férreo do ajuste fiscal. Mas deixa eu lhe assular. Se eu baixasse a taxa Selic de 2,75 de forma abrupta para 5, nós estamos hoje com a inflação em torno de 4, eu ia ter o juro real de 1 ponto e ainda iria ser um dos juros maiores do mundo. A Rússia está com juro de 3,56. Eu não iria mexer nas expectativas, eu não iria afugentar o capital aumentando o câmbio para manter todo esse ciclo econômico neoliberal. Eu não teria que ter uma inflação, e havendo a inflação, eu não teria que aumentar os juros novamente, voltando esse ciclo ao que era antes. Isso é uma provocação, não é o que eu penso, obviamente. Então, eu queria saber quem é que inventou que uma coisa tem a ver com a outra, porque são discursos. Por exemplo, as pessoas falam, basta emitir moeda que gera inflação. Como é que as pessoas sabem? Todo mundo tem uma maquininha que conta quanto dinheiro está circulando no mercado. A teoria quantitativa da moeda é tosca, não faz nenhum sentido. Então, tem a chamada MMT, a Teoria Moderna Monetária, que explica como é que funciona a emissão de dinheiro, como é que funciona o funcionamento da economia moderna, que emite dinheiro, obviamente, tem todos os instrumentos de política monetária à mão. O que aconteceu no Brasil é que o governo foi abrindo mão dos mecanismos de controle da política econômica, não são só os juros, é em tudo. A política monetária hoje está na mão do Banco Central dito independente. Ou seja, o governo não controla os instrumentos básicos de política monetária e fiscal. O governo não consegue resolver a questão do endividamento público, da dívida interna, porque não interessa à elite rentista nacional, que quer continuar recebendo uma bela remuneração por meio da taxa elevada de juros. Por que não pode baixar a taxa de juros? Não é por causa da inflação. Você não pode baixar a taxa de juros, senão ao seu Roberto Marinho, a família Roberto Marinho, a família Setúbal e tantas outras vão ganhar menos. É isso que acontece. Vocês vão ter menor remuneração dos títulos da dívida. Né? Por que você não pode investir em infraestrutura? Por que o Estado, a Petrobras não pode voltar a ser a empresa integrada de energia? Por que não pode se recuperar o controle da política energética, assim por diante? Porque você vai contrariar os interesses dessa classe rentista que controla os meios de comunicação e controla o sistema político. E o governo atual, gostemos ou não, é aliado dele, sempre foi. Afinal, o próprio presidente sempre disse, né, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como nos governos dele. Mas, Gilberto, a MMT, nós temos aqui um teórico do porto do André Lara Rezende, será que, veja a ilação, será que na época da pandemia, quando o governo Bolsonaro criou o auxílio emergencial, não fazendo loas a isso, nós começamos a injetar dinheiro,
Nós evitamos que houvesse uma recessão muito forte. Parece que a recessão no Brasil estava prevista para 13, foi em torno de 4, eu não me lembro muito bem. Esse fato só, por si só, que nós injetamos dinheiro na economia e salvamos de um debate pior do que eu vinha, porque com as medidas negacionistas do governo Bolsonaro, etc, etc, etc. Esse exemplo, por si só, não vai dizer que a questão da emissão de dinheiro está completamente ultrapassada para a realidade social, principalmente a realidade social brasileira? É pior, Valor, porque no governo Bolsonaro eles fizeram o auxílio emergencial, mas em compensação também liberaram não sei quantos bilhões, agora não lembro o valor exato, para os bancos, que seria para eles aumentarem a oferta de crédito. Eles não aumentaram, pelo contrário, eles restringiram a oferta de crédito. Mais do que isso, o governo Bolsonaro fez uma série de alterações na legislação trabalhista, ao contrário do que estava acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos, para facilitar a demissão e não para segurar o vínculo o máximo possível, que era o que os países estavam fazendo para as pessoas não ficarem sem dinheiro, sem salário, né, sem receber e passando necessidade. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, se reforçou o vínculo trabalhista. Aqui se enfraqueceu o vínculo trabalhista. Aliás, a campanha que está se fazendo contra o direito trabalhista no Supremo Tribunal Federal é algo que nunca se viu antes na história desse país. Para falar já do slogan, todo mundo gosta, nunca antes na história desse país. Está se destruindo o sistema de proteção ao trabalho com uma fúria e uma velocidade ímpares, que nunca aconteceu na nossa história. Estamos regredindo quase que ao tempo da escravidão a passos largos. E com todo mundo fingindo que não está vendo. E todo mundo fingindo que não está vendo. Então, o governo Bolsonaro ele enfraqueceu uma série de problemas. O governo Bolsonaro, com a lei da liberdade econômica, que eu chamo carinhosamente de lei da libertinagem econômica, né, ele revogou a lei delegada número 4 de 62, que era a lei que dava todos os poderes para o governo federal atuar em crise de abastecimento. Então, poder de requisitar, de compras públicas, de reorganizar a produção, de reestruturar setores, tudo que tivesse uma crise, como foi a crise da pandemia, o governo tinha os poderes para fazer, está tudo previsto em lei. O governo Bolsonaro revogou essa lei e ficamos sem nada. Ficamos absolutamente sem nada. O governo simplesmente fingiu que não era com ele. Né? Até para comprar, comprou no fim vacina, né? Porque não tinha mais jeito, né? Mas até comprar vacina não comprou. As pessoas falam, o federalismo salvou o Brasil. Não foi bem o federalismo. Na verdade, foi um processo de descentralização por ausência. O governo federal sumiu. Sobraram os estados e os municípios. Caiu a bomba na mão deles. Não sei se eles queriam fazer também, mas é que eles não tiveram jeito. Eles não tinham como sumir. Né? O governo federal simplesmente sumiu. A crítica a isso foi que nós perdemos uma economia de escala e houve ainda os assintes, diria de forma eufêmica, de desvios, porque não se tinha expertise, mas de forma eufêmica. Gilberto, a questão central que você tão bem colocou do sistema financeiro, o reflexo disso não seria a doação do nosso patrimônio para os entes estatais? Eu vi agora até o Eduardo Moreira, ele disse que os acionistas da Petrobras estrangeiros são 48%, o Estado tem 32%, os acionistas brasileiros 18%, e você vê o fatiamento da Petrobras, você vê aqueles dutos que foram vendidos e a Petrobras vendidos ou doados, que a Petrobras tem que alugar para ela própria, você vê a questão da refinaria lá da Bahia, Landulfo Alves, você vê que nós tínhamos de doação não, mas de ativos 65%, a gente viu uma redução do investimento assim muito grande. Nós vimos também o preço de paridade internacional. Será que a maior catástrofe econômica seria a questão petrolífera nossa, Gilberto? Olha, o que aconteceu no setor de petróleo foi uma catástrofe e que não terminou. As pessoas estão iludidas. Não terminou. Tá? O PPI só mudou de nome, o preço de paridade de importação, só mudou de nome, a política é a mesma. Aliás, é uma forma de calcular preço que a Petrobras nunca fez, desde a sua criação em 1953, foi inventada em 2016. Então, a tradição do PPI não tem 10 anos. Né? Foi inventada pelo seu Pedro Parente no governo Temer, essa forma de calcular o preço da Petrobras só privilegia acionista estrangeiro.
A lógica é que você cobra o preço como se a Petrobras não produzisse nada no Brasil. É como se ela importasse tudo, todo o combustível, todo o petróleo, ela importasse e não produzisse absolutamente nenhuma gota aqui. Isso, obviamente, é um absurdo, até porque a maior parte de tudo que é feito produzido pela é produzido aqui. O Brasil, às vezes, é autossuficiente, você tem que importar um pouco, mas tem sempre ali, a maior parte do que ele precisa é produzido aqui. Não vai dizer que é 100% autossuficiente, que às vezes tem problema na produção, precisa de um abastecimento maior, se importa alguma coisa. Mas é praticamente autossuficiente o Brasil, desde os anos 2000, nos derivados, no petróleo, e seria nos derivados. O PP fez o quê? Com que a gente importasse mais derivados, especialmente dos Estados Unidos, agora da Rússia também, mas enfim, importasse mais derivados, prejudicando as refinarias aqui dentro. O processo de doação das refinarias, não é venda, é doação, ou melhor, é um outro processo, é um processo de receptação. Por que receptação, professor Valber? Porque quem vendeu não tinha o poder de vender, porque não é dele. Né? Essas refinarias, os ativos da Petrobras, não são do presidente da Petrobras. Eles são de todos nós. Né? São bens públicos. Então não é dele. Ele vendeu algo que não é dele e quem comprou sabia que estava comprando abaixo do mercado. Nenhuma petroleira internacional é boba. Nenhum fundo, como o fundo Mubadala e outros, são bobos. Eles sabem muito bem o preço das coisas. Então eles sabem que estão comprando o ativo por um preço muito mais barato. Isso no Código Penal tem nome, né? Se chama receptação. Você compra algo que não é dele, que o sujeito que vendeu não era dele, por um preço mais barato. Né? É isso que aconteceu. Não todo esse feirão da Petrobras, aí não foi venda, foi o feirão, né? Foi a liquidação da Petrobras do preço mais baixo possível. Com um detalhezinho, com a conivência criminosa de um órgão do Estado chamado CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, o órgão de defesa da concorrência no Brasil, ele não tem competência para atuar no setor de petróleo. Por quê? Porque petróleo é monopólio da União, está lá na Constituição, está na lei do petróleo, está em um monte de lugar, não fui eu que inventei. Né? Está na lei. O CAD cuida do monopólio privado, ele cuida do abuso do poder econômico. O monopólio estatal é um monopólio criado por lei, pela Constituição. O CAD não tem nada que se meter. A distribuição é o único setor do petróleo que está fora do monopólio. Aí o CAD pode se meter. Agora, no refino ele não pode. O refino é monopólio da União, por lei, pela Constituição. Está tanto no artigo 177 quanto na lei 9478, que é a lei do petróleo. E o que eles fizeram? Um acordo, entre aspas, na verdade foi um ajuste que o governo queria para legitimar, mandando a Petrobras vender metade do seu parque de refino. E para criar o quê? Concorrência? Não. Porque no Brasil, você sabe disso, o mercado é muito engraçado. O mercado gosta de concorrência para os outros, não para eles. Porque ninguém foi lá e propôs construir uma refinaria nova. Ninguém foi lá e propôs, eu quero investir, quero criar um parque de refino na Bahia, ou em Pernambuco, ou em Minas, onde quer que seja. Sim, o que eles querem fazer? Comprar o que está pronto, a preço de banana, e ter uma série de vantagens sobre isso. E qual que é a vantagem? O sistema de refinarias da Petrobras foi montado numa empresa que é monopolista. Portanto, que ela não concorre com ninguém. É dela. Todo o setor é dela. Então, são monopólios regionais de uma empresa nacionalmente integrada. Então, comprar a refinaria da Bahia significa o quê? Não vai ter outra refinaria na Bahia, porque não tem como. O monopólio do setor de combustão na Bahia é da refinaria Landulfo Alves. Quer gostemos, quer não. E aí você trocou o monopólio estatal, que é um monopólio pensado no interesse público, para um monopólio privado, que é um monopólio que só pensa na remuneração dos acionistas, no caso do fundo. Né? E é isso que a gente vê. A Bahia é o combustível mais caro do Brasil, se eu não me engano, né? E está dando problema em todos os outros lugares, mas a Bahia é o exemplo mais paradigmático, foi o primeiro. Né? É o que vai acontecer nas outras. Monopólios regionais de empresas que não vão investir, que não estão investindo um tostão, estão desmontando o setor e estão mandando todo mundo embora para gastar o mínimo possível. Isso sem contar que foi comprado por um fundo árabe, que você mencionou, que não tem nenhuma expertise no setor. Mas, Gilberto, nesse mesmo diapasão, algo bastante conexo foi também a privatização do sistema Eletrobras. Inclusive, nesse caso aí, o TCU, através do ministro Vital do Rego, disse de forma bem clara que o preço havia um preço ínfimo na sua venda, inclusive sem hidrelétricas que estavam no sistema,
sem ativos que iam entrar, ou seja, o escancaro legal. Você publicou um livro sobre nacionalização. A nacionalização seria uma perspectiva de nós fazermos novamente um vínculo com a Constituição dirigente, com um estado de bem-estar social, com a emancipação dos despossuídos da sociedade, Bercovitch? A situação é pior, Robert. O ministro Vital do Rego foi o único voto contrário à privatização da Eletrobras. Todos os demais votaram para privatizar da maneira que foi, e o ministro Benjamin Zindler ainda, saiu no jornal, na época, disse, se a Eletrobras fosse minha, eu não venderia, mas como não é, ou seja, num cinismo atroz. Né? É dele sim, realmente não é dele, Zindler, é de todos nós. E ele não tinha o direito de autorizar a vender a Eletrobras do jeito que venderam. A privatização da Eletrobras tem uma série de equívocos, tem uma série de erros, desde a forma, a maneira como foi feita, o tipo de privatização. Tem uma série, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o ponto é que as pessoas não se dão conta. Ao privatizar a Eletrobras, não se privatizou somente o sistema elétrico brasileiro, se privatizou também as águas do Brasil. A Eletrobras é quem controla o sistema de represas do Brasil, justamente porque o nosso sistema é interligado, né? E justamente quando tem chuva num lugar, não tem chuva no outro, você consegue equilibrar nacionalmente o fornecimento de energia. O Brasil conseguiu fazer isso, é um exemplo de engenharia brasileira que é estudado no mundo inteiro, o Sistema Nacional Interligado de Energia Elétrica. E está sendo desmontado, está sendo destruído com a venda da Eletrobras a preço de banana, né? O governo está fingindo que está reagindo, entrou com uma ação contra a limitação ao poder de voto na empresa, enfim, que não atinge, não é o problema central. O ponto é não deveria ter sido permitida a privatização. Eles não estão questionando a privatização, tem que questionar a privatização. Estão questionando um detalhe que a lei que autorizou a privatização criou, em vez de questionar o que interessa. Né? Das otárias. O governo tem 40, só pode votar como se fosse 10, né? Mas isso não é um absurdo, mas não é inconstitucional, né? Mas enfim, eles acham que o Supremo vai negar e depois vão falar, olha, o Supremo malvado não deixou, eu tentei, né? A saída é a reestatização mesmo. Como é que se reestatiza? Tem várias formas possíveis de se reestatizar. Você pode recomprar, você pode desapropriar, você pode encampar a concessão. A Eletrobras é concessionária de serviço público. Né? Energia elétrica é serviço público. Ou seja, o que significa? Em última análise, a responsabilidade da energia elétrica não é do privado, é da União. É um serviço público federal. Acontecer qualquer coisa com o serviço, o responsável é a União. E isso parece que eles estão fingindo que não é com eles. Foi privado, um problema não é mais meu. Não, continua sendo da União o serviço. A questão é que tem alguém lucrando, que não está fazendo nada, está desmontando, já fez plano de demissão voluntária, já aumentou o rendimento dos executivos, né? Já está usando o método de desmonte de empresa que eles são acostumados a fazer, como fizeram nas americanas, né? É o mesmo grupo econômico, né? Que é o dono das americanas, estão fazendo a mesma coisa, e quando o negócio estourar, vai estourar na mão de quem? Da União, ou seja, de todos nós. Quem vai pagar a conta de luz mais cara? Todos nós. Quem vai ter que cobrir o rombo da Eletrobras? Todos nós. Né? E o governo federal está fingindo que não é com ele. Mas, enfim, você tem várias maneiras de retomar a Eletrobras. E retomar a Eletrobras, retomar o que foi vendido da Petrobras, retomar a Vale do Rio Doce, é mais do que reconectar com a Constituição. É restaurar o Estado brasileiro. É prévio à Constituição. O Estado brasileiro foi desmontado, está sendo destruído. O Estado não consegue fazer mais nada, porque ele está tendo todos os seus instrumentos sendo destruídos por esse processo de privatização, terceirização, desmonte. Se não resgatar o Estado, não reestruturar o Estado, não é só não vai ter energia elétrica, não vai ter petróleo, não vai ter mineração. Não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter previdência, não vai ter nada. Não vai ter segurança pública, não vai ter nada. Porque o Estado está sem meios para poder prestar os serviços públicos essenciais, que são todos esses que eu mencionei. É saúde, educação, habitação, segurança, energia, telecomunicações, transportes e assim por diante. O Estado é o responsável. E o Estado está sendo destruído. Então tem que restaurar o Estado para que as pessoas possam ter uma vida minimamente digna.
Na verdade, houve contra o Estado uma campanha muito forte de dizer que o Estado foi o culpado da nossa crise na década de 80, sem culpar, obviamente, a escalada dos juros norte-americanos, que nós próprios nos tornamos reféns. Mas quando a gente vê agora o Bidenomics, o Estado passa a ser pedra fundamental tanto com Biden quanto com Trump. Nós temos o exemplo da China, nós temos o exemplo da Índia, e nós temos o exemplo do ocaso de países onde o Estado não teve esse aparato, e que não é nenhum impropério você conjugar Estado com eficiência. Será que os americanos aprenderam e nós brasileiros não aprendemos? E assim, como é que eu posso ser liberal no Brasil se nosso mater, se nossa luz inspiradora, uma palavra que nós utilizávamos lá atrás, Gilberto, se o farol da humanidade, que não é a Albânia, que não é a China, os Estados Unidos, nos dá outra sinalização. Será que nós estamos cegos para essa sinalização do Estado, Gilberto? Então, Walter, os liberais no Brasil e aqueles que o seguem vivem num universo paralelo, vivem no mundo de Nárnia. Porque os Estados Unidos que eles falam nunca existiu. Os Estados Unidos, desde o início, são um país que tem forte atuação do Estado na organização econômica e na atuação direta da economia. Só para dar um exemplo do setor elétrico, todas as usinas hidrelétricas americanas são da União e são ativos de segurança nacional. Os americanos nunca vão vender uma usina hidrelétrica, uma aqui que se dá de graça. Nós, quando vendemos o setor de telecomunicações, vendemos satélite. Você imagina os americanos vendendo satélite? Os americanos não vão vender satélite. Tem satélite privado? Tem. Mas tem os satélites do governo, que são os que importam, são os que controlam uma série de dados de meteorologia, de espionagem, de controle do território, uma série de outras tarefas que satélites de garantia de comunicação que os satélites fazem. O Brasil, simplesmente, o que o Brasil fez de entregar a Eletrobras, nenhum país do mundo faria. A Rússia jamais faria, a China jamais faria, os Estados Unidos jamais fariam. Na Europa está se restatizando tudo. O único país do mundo que está privatizando é o Brasil. E o único país do mundo que tem um governo que tem medo de restatizar é o Brasil. O governo Macron, na França, Macron que é um liberal de direita, não é nenhum socialista bolivariano, restatizou o setor de energia na França. Alguém falou alguma coisa? Comunistas, bolivariano, o mundo vai acabar? Não. Ele restatizou a energia. Na Inglaterra, o Boris Johnson estava restatizando o gás. Alguém xingou ele de perigoso, subversivo. Aqui, o governo morre de medo. Não posso fazer, porque senão vamos dizer que eu sou comunista. Não, vamos dizer que eu sou estatista. Não. Eu defendo o livre mercado. E quando o governo é capturado, aí fica difícil, né, Valber? É o seguinte, eu quero saber, eles governam para quem? Para o povo é que não é. Eles podem governar para os bancos, né? Podem governar para o sistema financeiro, podem governar para o capital estrangeiro. Mas para o povo não é. Então está na hora, mais do que na hora da população entender, uma coisa que a população entende. Energia, seja combustível, seja energia elétrica, é algo que atinge a todos nós no dia a dia. Sem energia, a pessoa não tem comida na mesa dela, a pessoa não tem transporte, a pessoa não tem luz em casa, a pessoa não toma banho, não tem água, nada disso. Sem isso, a vida em sociedade não funciona. Como é que você entrega isso para uma empresa que conseguiu quebrar a maior rede de varejo do país? Um grupo econômico conseguiu quebrar a maior rede de varejo do país. Não sabe administrar loja, vai saber administrar uma usina elétrica. Quer dizer, é só no Brasil que acontecem essas coisas. Então, não é só o Bidenomics ou o Trumponomics ou qualquer outro. Os Estados Unidos sempre faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Sempre o Estado foi muito presente nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, na China, na Índia, na América Latina. Né? E o Brasil, agora parece que a Argentina vai pelo mesmo caminho, né? Se ganhar lá o maluquinho lá, vai pelo mesmo caminho, que é de se autodestruir. Parece que é um Estado suicida, né? Uma sociedade amorfa, que não reage a essas coisas. Nenhum lugar da Europa seria possível, nenhum lugar dos Estados Unidos jamais seria possível. Aqui, parece que ninguém se incomoda. Gilberto, a gente está numa discussão agora em nomes para o Supremo Tribunal Federal. E se cogita muito em diversidade de gênero, de raça.
Essa diversidade, que é uma coisa salutar, as subjetividades humanas são inexoráveis e são extremamente pululantes e benfazejas, inclusive para os direitos fundamentais. Mas essa diversidade deveria ser conjugada também com a determinada qualidade técnica, essa discussão, aqueles movimentos que se dizem progressistas estão fazendo de forma correta. O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, eu entendo a questão simbólica, né? Ah, seria importante ter diversidade. Ah, sim, lógico. Ninguém é contra isso. O problema não é Perfeito. esse. Só que o ponto também não é esse. Eu acho que quem tem que ir para um órgão como o Supremo Tribunal Federal tem que ser alguém que pense de acordo com o que a Constituição estabelece, que é a defesa do trabalhador, a defesa dos direitos sociais, um Estado que atue para garantir a dignidade da população. O que a gente vê nos últimos anos, desde o governo do PT, inclusive, aliás, particularmente, com essa composição do Supremo, a maior parte dela foi feita nos governos do PT. Há um Supremo Tribunal Federal que simplesmente se preocupa em decidir para o mercado. Quando vai ministro do Supremo Tribunal Federal, em organização de investidor, de banco, falar, não se preocupe, eu garanto, eu vou decidir assim, eu vou decidir aquilo, desse jeito ou do outro. Se fosse nos Estados Unidos, que eles gostam tanto, o sujeito estaria destituído da Suprema Corte e preso. Quer dizer, ele não pode fazer isso. Ele não pode garantir para um setor da economia que ele vai decidir de acordo com seus interesses. Ele tem que decidir de acordo com a Constituição. Né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não importa se ele é branco, negro, índio, indígena, japonês, oriental, não interessa. Né? A cor dele, a raça, o sexo, o gênero, enfim, não interessa. O que interessa é que ele tem que pensar na população, ele tem que pensar no que a Constituição prevê. Ele tem que estar de acordo com o que a Constituição garante, são os direitos sociais, são os direitos dos trabalhadores, que é a garantia de vida digna para todos, e não pensar em que no seu escritório, ou nos seus sócios, ou nos seus futuros sócios, no que eles vão ganhar ou deixar de ganhar quando eles saírem dali. Que é o que eles estão lá. Eles estão lá simplesmente, virou uma agência reguladora, né? O Supremo, o cara está lá esperando sair para ganhar dinheiro. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Vai voltar a advogar e representar todos aqueles interesses, alguns deles já representavam antes, né? E continuam representando lá no tribunal, né? Particularmente seu atual presidente, né? Continuam representando e vão sair de lá e continuar representando. Quer dizer, o sujeito não está lá para defender a Constituição, ele está lá para defender o capital. Então, se é para colocar alguém que pensa desse jeito, que tem que ser a livre iniciativa acima de tudo, defender o capital, tanto faz se ele é negro, branco, indígena, oriental, árabe, não interessa. Ele está lá para prejudicar todos. Tem que pensar num ministro, numa pessoa que haja de acordo com a Constituição, que pense no benefício da população. Esse que é o importante. Né? Para encerrar, Gilberto, você acha que as forças ditas progressistas nós temos, no sentido gramsciano, um bloco hegemônico para, por exemplo, Gilberto, um excelente candidato, quando Gilberto estiver lá, ter toda uma estrutura para que Gilberto possa defender esses interesses, se João estiver lá, se Maria estiver lá, se Ana estiver lá, defender esses interesses, será que não seria essas forças ditas progressistas não teria que fazer um impulso até para dar legitimidade a essas medidas e a gente sair desse domínio do liberalismo, do neoliberalismo? Olha, Valber, eu acho o seguinte, embora o presidente da República esteja bastante enfraquecido no regime de 88, ele ainda é o presidente da República. E se ele tem um presidente popular, tem base popular, ele consegue fazer passar o que ele acha que tem que passar no Congresso Nacional. Com Arthur Lira, sem Arthur Lira, com Pacheco, sem Pacheco, com Eduardo Cunha, sem Eduardo Cunha, ele consegue fazer passar. Todo mundo sabe disso. É uma questão de negociação política, de conversa política. E a mesma coisa na nomeação para os tribunais superiores. Se o presidente da República consegue colocar o seu advogado pessoal no Supremo Tribunal Federal, ele consegue colocar qualquer um. Né? Esse é o ponto. Né? Basta ele querer articular, ele conversar com as lideranças, explicar por que aquela pessoa é melhor ou não. Enfim, é uma questão de articulação e de vontade política. Agora, é muito fácil sempre culpar a correlação de forças por tudo. Nesse sentido, então,
Já que a correlação de forças impede, fique em casa, não se candidata. Deixa o Arthur Lira ser presidente da República, qual o problema? Já que a correlação de forças, assim vai ganhar. Porque o Congresso sempre foi conservador no Brasil. E o presidente sempre foi a força mais progressista no Brasil. Isso desde o Getúlio. Foi com o Getúlio, foi com o Juscelino, foi com o Jango e continua sendo. E você consegue aprovar as coisas, consegue fazer passar as coisas de acordo com a capacidade do presidente de aglutinar as forças políticas. E eu acredito que o atual tem essa capacidade. Agora, se ele não quer, se ele está cansado, se ele se encheu, enfim, aí deixa outro, né? É isso que eu posso dizer. Porque a tarefa dele é essa. Se ele não cumpre com a tarefa dele, enfim, fazer o quê? Está na hora de trocar. Gilberto, infelizmente nós estamos acabando aqui. Eu fiquei muito animado porque eu tenho vários, como todos os humanos, tenho vários defeitos, e um deles também é meu sincericídio. E você tem um sincericídio tão grande quanto o meu, e eu fiquei assim olhando de uma forma extremamente satisfeita esse discortinho, porque falar dentro da caixa é muito fácil, destoar, ousar destoar, é que é difícil com análise crítica. E você, amigo, sempre foi alguém diferenciado no sentido de colocar outros paradigmas, outros vislumbres na questão. O ICL, o Caleidoscópio Jurídico, lhe agradece bastante satisfeito e deixo a você a oportunidade de você se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço ao ICL, agradeço ao Valber pela oportunidade. E eu acho que o papel do acadêmico, do professor, é falar o que ele acha, o que ele pensa. Infelizmente, na nossa academia, isso não tem sido a regra, porque as pessoas estão pensando mais nos clientes do que nos alunos. Mas acho que está na hora de pensar nos alunos, no público em geral, naqueles que sustentam a universidade pagando seus impostos, né, universidades públicas. A gente tem que pensar no coletivo e não simplesmente no que o escritório vai se beneficiar ou não em determinadas posições. Eu acho que uma coisa é a advocacia, outra coisa é a docência. Elas não podem estar misturadas. Quando se mistura, gera esse caos que a gente, infelizmente, vê no Brasil e que depois se reclama, né? Mas reclama da boca para fora. Né? Dessa mistura entre público e privado, dessa confusão aí de interesses, quando se pratica, infelizmente, isso até na própria academia. Então, acho que o dever do acadêmico é esse, é tentar separar as coisas, tentar mostrar quais são os pontos. Eu posso estar errado, não sou dono da verdade, né, mas eu também posso estar certo. Então, eu quero agradecer a você, Valber, aqui pela oportunidade de ter esse espaço aqui para expor algumas das minhas posições nesse debate que foi extremamente útil e instrutivo. Pessoal, terminamos aqui mais um Caleidoscópio Jurídico. Gostaria de chamar vocês, todos e todas, para o próximo, na próxima terça-feira. Um abraço.